Romanos capítulo 6, vamos ler do verso 20 em diante, que diz assim: Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Hoje, queridos irmãos, nós vamos trazer aqui uma palavra baseada nesta epístola de Paulo aos Romanos, para falar sobre um problema seríssimo, né? O maior problema da humanidade, que é o pecado. Mas, ao mesmo tempo, para falar de como Jesus nos libertou do pecado. Já somos livres do pecado, ainda não totalmente, mas já podemos nos considerar libertos do pecado, aguardando a plena realização dessa libertação quando chegar o dia determinado para isto. Vamos ver o que Paulo tem a dizer sobre essa liberdade que Deus nos dá em Cristo e, a partir disso, qual é a nossa responsabilidade em usar também esta liberdade. Hoje vamos falar sobre o tema libertos do pecado. Nós temos aqui um texto que está na epístola de Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo escreveu esta epístola, é muito clara, esta autoria paulina. Ele saúda os irmãos, se apresenta como sendo o escritor desta carta. Provavelmente ele a escreveu quando estava em Corinto, antes da sua terceira viagem missionária, por volta do ano 57 da era cristã. E ele foi aqui o autor da carta como alguém que deu o seu conteúdo. Mas quem colocou no papel, ou no papiro naquela época, né? Quem pegou a pena e escreveu de fato a carta foi um escriba ou um amanuense cristão, pelo que se deduz aqui da carta, chamado Tércio. Capítulo 16, o verso 22, depois que ele terminou de fazer a carta de Paulo, ele resolveu botar ali a assinatura dele também e disse: Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Talvez alguém lá em Roma conhecesse Tércio, ou ele estava fazendo uma propaganda aí para quem precisasse de um escriba, não sei qual era a intenção dele, mas provável é que realmente alguém, né, algum familiar, algum parente, conhecesse Tércio lá na capital do império, e ele então diz que foi ele quem escreveu, ou seja, ele era o secretário. Paulo estava ditando e ele ia anotando então o pensamento de Paulo, registrando ali no papiro. Esta epístola é uma das mais extraordinárias que o apóstolo Paulo escreveu. Talvez juntamente com Efésios constituam aí o maior corpo de escritos de Paulo, mais profundo que ele escreveu. Romanos tem muito a ver com o mesmo tema da epístola aos Gálatas. Só que enquanto em Gálatas ele está defendendo, aqui em Romanos ele está explicando. E está aplicando à vida dos irmãos e da igreja estes conceitos tão fundamentais que ele fala sobre a salvação e sobre a santificação. Paulo tem aqui um comentário o mais sistemático, o mais extenso de todas as suas epístolas sobre a graça de Deus em Cristo e o seu resultado na vida do homem, a necessidade desta graça e como Deus, por meio dela, faz uma obra completa por meio de Cristo que altera, afeta a vida daquele que agora pela fé se une a Cristo.
Nesta epístola, então, nós temos um escrito extraordinário. Romanos tem um valor teológico muito grande, tanto que muitos homens, como Agostinho de Hipona e Lutero, foram afetados grandemente pelo escrito desta carta, tiveram suas vidas mudadas também ao ler a epístola aos Romanos. Ela tem um valor muito prático, porque Paulo também não apenas explica os conceitos, mas ele aplica esses conceitos a partir do capítulo 12, dizendo como deve viver o crente agora que ele foi alcançado pela graça e tem uma nova vida liberta em Cristo. Então aqui ele mostra como o homem deve converter os conceitos bíblicos em uma conduta nova, em um caráter novo, livres do pecado. Nós vamos hoje falar então aí sobre essa liberdade do pecado, como Paulo aborda este tema, especialmente aqui no capítulo 6 da carta aos Romanos. A primeira coisa que nós vemos, queridos, é que Cristo nos libertou do pecado no aspecto da condenação ou da culpa que o pecado nos trazia. Paulo vai dizer claramente, desde o início da carta, que todos os homens são pecadores. Os homens pecaram, não glorificaram a Deus, não deram a Deus a glória devida, nem a obediência devida, mas caíram no pecado e esse pecado alcança todos os homens. Quando nós olhamos aqui no capítulo 3 dessa epístola, o apóstolo vai dizer no verso 9 que todos, tanto gregos quanto judeus, estão debaixo do pecado. E no verso 23, bastante conhecido, ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens são pecadores, nascem pecadores e precisam então da glória de Deus. Enquanto estão no pecado, eles vivem sem ter nenhuma comunhão com Deus. Na epístola aos Efésios, capítulo 2, o verso 12, Paulo diz assim também, que naquele tempo, quando eles estavam no pecado, quando eram ímpios, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a vida daquele que não tem a Jesus. Vive no pecado, vive completamente fora dos benefícios da promessa de Deus, não tem esperança e não tem Deus. Assim estão todos os homens antes de ser alcançados por Cristo ou antes de confessar a Jesus como seu Salvador. Como os homens estão presos, eles estão escravizados ao pecado, eles não podem agradar a Deus. No capítulo 6, o verso 20 que nós lemos, Paulo diz, porque quando éreis servos do pecado, ou quando éreis escravos do pecado, o homem não pode fazer o que agrada a Deus em sua condição natural. Por quê? Porque ele é servo do pecado, escravo do pecado. O pecado lhe domina tanto que ele simplesmente não pode fazer aquilo que agrada a Deus. Não pode viver de maneira a agradar a Deus. A Nova Versão Transformadora coloca assim o verso 20. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. Eles estavam livres, mas livres para pecar. Livres para fazer o que não agrada a Deus. É a única liberdade que o homem no pecado tem. É a liberdade de pecar. Porque ele não pode fazer aquilo que agrada a Deus, já que o seu livre-arbítrio está dominado pelo pecado. Então não podemos nem falar de livre, senão para pecar. Da mesma forma, no capítulo 8 e o verso 7, o apóstolo Paulo diz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão no pecado, os que estão na carne, não têm como agradar a Deus. Por quê? Porque estão escravizados
no pecado. Então, todos os que vivem no pecado, uma vez que não podem agradar a Deus, eles estão condenados. Condenados a sofrer a ira de Deus, condenados a sofrer a punição pelo seu pecado, que é a morte. E morte eterna. Morte de separação de Deus. Aqui no capítulo 6, o verso 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. É salário, é pagamento justo, devido, pelo que se cometeu, pelo que se fez. Deus, então, quando leva o homem à punição eterna no inferno, ele está sendo justo, porque o salário do pecado é a morte. Ele fez por merecer. Todo homem vai para o inferno por causa das suas obras, da sua incredulidade, dos pecados que ele cometeu. Estão, então, condenados todos os homens. No capítulo 5 e o verso 12, o apóstolo Paulo também diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Como todos pecaram, todos estão condenados, todos vão morrer, vão pagar pelo seu erro, pelo seu pecado. Mas Deus, em sua graça, providenciou o resgate para o homem. Pela fé em Jesus, o homem alcança a graça de Deus que o liberta da culpa do pecado. Porque Jesus pagou o preço por nós, então o sangue de Jesus é a paga, é o pagamento pela nossa culpa. Deus pode então nos tornar justos ou nos justificar pelo sangue de Cristo. Então no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pela fé nós temos entrada a esta graça. Jesus pagou por nós. E agora todo aquele que crê, ele será alcançado pelos benefícios desta graça. No verso 9, o apóstolo também diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pelo sangue de Jesus, ou seja, pela sua morte, nós somos agora justificados. Somos salvos da ira de Deus. Ou seja, somos livres da culpa do pecado. Pela justificação. O que é a justificação? Justificação é um ato de Deus que ocorre no tribunal de Deus. É um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Cristo, que todas as reivindicações da lei estão satisfeitas a favor do pecador que crê em Jesus. Pelo pecado, Paulo vai dizer, vem a condenação. Por quê? Pela lei vem a condenação, por quê? Porque a lei só vai dizer qual é o pecado que você cometeu. Pela lei nós nos tornamos conhecedores de que pecado nós conhecemos. A lei não tinha poder de resolver outra coisa a não ser de mostrar aonde o homem errou e, portanto, agora porque ele está sendo condenado. Mas, pela graça de Deus, Jesus pagou o preço e agora, então, tudo o que a lei exige, tudo o que Deus exige do homem e que ele era culpado de quebrar esses mandamentos, agora a morte de Cristo pagou por cada um destes pecados. Toda a nossa culpa foi agora retirada, porque a justiça de Cristo é atribuída a nós, uma vez que nós cremos nele. Gálatas, capítulo 2, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ninguém podia cumprir a lei perfeitamente, então ninguém seria justificado
pelas obras da lei, mas pela graça, por ter sido agora alcançado por ela, uma vez que nós cremos em Cristo, nós somos justificados. O teólogo holandês Jacob Arminio diz: a causa meritória da justificação é Cristo, pela sua obediência e justiça. Ou seja, não foi a minha obra, eu não mereci ser justificado. É a obra de Cristo que é o mérito para a minha justificação. E ele continua dizendo: a fé é a causa instrumental, ou o ato pelo qual apreendemos a Cristo. Cristo já pagou na cruz, e eu tenho acesso aos benefícios desta morte pela fé nele. Somente aquele que crê será justificado, porque pela graça nós somos justificados, mas só temos acesso a isso pela fé. Então veja que, para sermos libertos da culpa do pecado, para sermos justificados, nós não nos esforçamos para isso. Nós não merecemos, não trabalhamos, não conquistamos, não fazemos por onde. Nós simplesmente cremos em Cristo, confiando que a sua morte já foi suficiente para nos trazer esta justificação, este benefício. Você não merecia ser justificado, eu também não. Mas uma vez que nós cremos em Jesus, agora Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma culpa mais. Por quê? Porque fomos justificados pela fé em Cristo. Nosso pecado foi retirado, a condenação dele. Agora o nosso pecado foi perdoado. A nossa culpa foi apagada, porque Cristo pagou na cruz por nós. Então a primeira coisa que nós podemos entender aqui é que agora nós somos servos de Deus e, portanto, fomos libertados da culpa do pecado, porque fomos justificados por Jesus. Mas ainda, Paulo vai dizer, especificamente aqui neste capítulo 6, que além de termos sido justificados, reconciliados com Deus e também regenerados, nós também fomos libertos do domínio do pecado. Lembra que o homem no pecado, ele estava escravizado de forma que ele não podia agradar a Deus. Mas agora que nós estamos em Cristo, nós podemos viver sem pecar, servindo a Deus. O verso 22 diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, ou seja, não mais servos do pecado, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Glória a Jesus. Veja que o apóstolo vai dizer que agora nós não somos mais escravos do pecado, nós somos escravos de Deus. Agora nós podemos viver para agradar a Deus, para servir a Ele. A Nova Versão Transformadora diz assim, o verso 22. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Somente o crente, queridos, em Jesus, pode fazer aquilo que agrada a Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender, todo crente em Jesus pode viver de maneira a agradar a Deus, porque nós somos libertos do domínio do pecado. Isso significa que você não pode mais pecar, que você não peca mais de jeito nenhum? Não. Mas isso significa que você não está obrigado a pecar, que você não é forçado a pecar, e, portanto, você pode viver uma vida sem pecado. Nós agora, estando em Cristo, somos santos. A santificação começa quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Quando nós cremos em Jesus, aí começa a santificação. Armínio diz, a santificação é um ato glorioso de Deus, pelo qual Ele purifica o homem que é um pecador e ainda assim um fiel, um crente, retirando-o da escuridão da ignorância, do pecado interior e de seus desejos, imbuindo-o do espírito do conhecimento, da justiça e da santidade. Agora que nós aceitamos a Jesus, nós somos purificados,
A nossa vida foi mudada, nós somos regenerados. O nosso interior, que somente era inclinado para pecar, agora ele pode viver de maneira a agradar a Deus, porque também nós temos o Espírito Santo que nos santifica e nos ajuda neste caminho de santificação. Nós fomos libertos do poder do pecado, o que significa que o cristão pode e deve viver uma nova vida. No verso 4 do capítulo 6, o apóstolo Paulo diz: de sorte que fomos sepultados com ele, com Cristo, pelo batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Paulo está dizendo, uma vez que Cristo morreu, e agora nós nos identificamos com ele na sua morte, nós morremos com ele, e o batismo é uma declaração pública deste ato, nós agora então temos uma nova vida e precisamos andar em novidade de vida. No verso 14 ele vai dizer também que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não domina mais a vida do crente. Ou seja, nós podemos viver uma vida de santidade. Os crentes são chamados de santos porque é isso que eles são. Eles já são santificados quando, pela fé, recebem a Cristo como seu Salvador. No início da sua epístola aqui, capítulo 1, verso 7, o apóstolo Paulo escreve dizendo: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados de santos porque é isso que nós somos. O primeiro estágio da santificação, queridos, é quando o crente é separado do mundo para viver, para agradar a Deus. Essa é a santificação inicial. Nós nos unimos a Cristo e agora somos o templo do Espírito Santo, e, portanto, devemos viver e podemos viver em santidade. 1 Coríntios 1:30, Paulo diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Cristo é a nossa santificação. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, somos santos, separados, santificados. Da mesma maneira, no capítulo 6, verso 11 de 1 Coríntios, Paulo diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Agora, estando unido a Cristo e tendo o Espírito Santo, nós somos santos, fomos santificados, somos morada do Espírito Santo de Deus e, portanto, podemos e devemos viver em santidade. Por que nós podemos viver em santidade? Por causa da obra de Cristo na cruz. Ele pagou por nós, nos comprou e agora somos dele. Nos resgatou da escravidão do pecado, nós não temos mais o pecado dominando a nossa vida. Quem domina a nossa vida agora é Cristo. Se Cristo domina a nossa vida, nós podemos viver de maneira a agradar a Ele. A nossa santificação e a nossa redenção estão diretamente ligadas e só são possíveis por causa da obra de Cristo na cruz por nós. Você foi comprado pelo sangue. Se o sangue pagou por você, então você pertence a Jesus. Se pertence a Ele, você é santo. Você pode viver e deve viver de maneira a agradar ao Senhor. Então Paulo vai continuar dizendo que nós somos santos, mas porque agora somos santos, ou seja, separados do mundo, nós devemos nos esforçar para viver uma vida de santificação. No verso 12 ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E diz: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado. Ou seja,
nós podemos usar o nosso corpo para agradar a Deus, mas ainda podemos também usá-lo para pecar. Mas ele diz, não use o seu corpo como instrumento de pecado, mas sim como instrumento de agradar a Deus e de glorificar a Ele. Não reine o pecado no seu corpo, ou seja, não deixe que o pecado outra vez se torne algo que domina a sua vida, ou que faz você viver na prática do pecado. Nós vamos encontrar em diversos outros escritos a Bíblia nos dizendo que nós devemos buscar a santificação. Hebreus capítulo 12, verso 14, muito conhecido, diz, segui ou persegui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 de Pedro, capítulo 4, o apóstolo vai dizer assim, ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, já que Ele sofreu no corpo por nós na cruz, Ele diz, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Já que Cristo sofreu por nós, queridos, e pagou o preço por nós, e nós somos libertos do pecado, então ele diz agora, no tempo que você ainda tem de vida nesse corpo aí, não viva segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Nós devemos viver realmente uma vida de santidade, porque fomos libertos do pecado para viver uma nova vida para Deus. Jesus não pagou o preço por você, para você viver de qualquer maneira. Jesus não nos comprou para nós andarmos aí de qualquer jeito. Não, Ele nos comprou para Ele. Ele nos comprou para nós vivermos para glorificar a Ele. E nós devemos viver uma nova vida, porque agora não somos mais dominados pelo pecado. 1 de João, capítulo 3, verso 9. A Nova Almeida atualizada diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Veja que o que é nascido de Deus, o crente, ele agora não pode mais viver em pecado constante. Por quê? Porque agora nele está o Espírito Santo, nele está a semente divina, nele está o poder de Deus e ele pode então viver longe do pecado. Já somos santos porque Ele nos separou, mas agora devemos nos santificar cada vez mais, nos esforçando para viver uma vida que agrade ao Senhor, ou usando o nosso corpo, a nossa vida, para a glória de Deus. Apocalipse 22 e 11, no encerramento da Bíblia, o apóstolo João registrou aí as palavras dizendo, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, se você já é santo, então santifique-se mais ainda. Se você foi justificado, então viva ainda mais fazendo aquilo que agrada a Deus. Porque aquele que é sujo ou aquele que é ímpio, tudo que ele pode fazer é ser mais ímpio ou ser mais sujo, não tem como ele ser diferente, porque ele não pode ser diferente. Nós estamos mortos para o pecado. O apóstolo vai dizer que nós morremos para o pecado, aqui no capítulo 6, o verso 11, por exemplo, ele diz, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Ou seja, nós devemos viver de uma maneira tal que o pecado não nos atraia, que o pecado não nos domine, que ele não exista, como se nós realmente tivéssemos morrido para ele. E ele também, o pecado e o mundo, tivesse morrido para nós. Como Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, estou crucificado para o mundo, e o mundo também está morto para mim. Colossenses capítulo 3,
O apóstolo Paulo diz que nós devemos pensar nas coisas que são de cima, pensar nas coisas que são do alto, devemos falar das coisas que são do alto, viver pensando nas coisas de cima, e ele diz, por quê? Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas apesar de já estarmos mortos, ele diz, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Veja que ele diz, vocês já estão mortos. Então, se mortifique, ou seja, crucifique aí a sua carne. Considere-se morto para o pecado. Ou seja, se domine pelo poder que o Senhor lhe dá, pelo Espírito Santo. E não ceda às tentações da carne, não viva no pecado, porque o poder do pecado, o domínio do pecado, já não existe mais sobre o crente. O diabo não quer que você acredite nisso. O diabo quer que todo mundo acredite que não tem jeito, vai ter que pecar. E alguém cita as palavras do próprio Senhor Jesus dizendo, não, mas a carne é fraca. Se Jesus disse a carne é fraca, mas ele disse também, o Espírito está pronto. Nós somos carne realmente, mas já somos lavados, já fomos comprados, somos habitados pelo Espírito Santo e o pecado não tem mais domínio sobre nós. Ou seja, não é ele que manda em mim, é Jesus quem manda em mim, quem manda em você, e portanto nós podemos e devemos viver de maneira a agradar ao Senhor e não viver para cumprir aquilo que o pecado quer. Fomos libertos do poder do pecado, mas as provas e os efeitos externos da santificação, eles devem ser a consequência da obra interior. Ou seja, por que é que nós podemos ter uma aparência de santidade, atitude de santidade, comportamento de santos? Porque o nosso interior já foi transformado. Se o interior não for transformado, não adianta fazer uma santificação de fora para dentro. A santificação é de dentro para fora. Jesus ensinou, dizendo lá em Mateus capítulo 23, aos fariseus da sua época, porque os fariseus, eles só prestavam mais atenção à aparência das coisas. Eles só valorizavam aquilo que era externo. Por fora, o fariseu era mais crente do que todo mundo. Juntando nós tudinho aqui, não dava nem meio fariseu em termos de santidade aparente. Mas muitas vezes era só a casca. Jesus então vai dizer a eles, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. O hipócrita é exatamente aquele que aparenta o que não é. Pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Olha, Jesus não estava dando uma aula aqui sobre como lavar prato e copo. Não, essa não é a ideia, lógico, isso é uma metáfora. Limpe o copo por dentro, limpe o prato por dentro. O que Jesus está dizendo na realidade é, limpe o seu interior. Primeiro seja limpo o interior. E isso só é possível quando alguém crer em Jesus, sendo justificado e passa a ser morada do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo ninguém pode ser santo. Ninguém pode ser limpo. Mas se o Espírito Santo nos limpa por dentro, irmãos, exteriormente isso deve transparecer. O nosso exterior deve ser santo, porque o interior já é. E quando eu digo o exterior, não estou falando só da aparência das vestes, também isso, mas também do comportamento, da atitude, de como nós agimos e procedemos. Nós vamos ver que a santificação, ela tem, primeiro, uma ação interna. E Armínio vai dizer, em primeiro lugar, a santificação envolve a mente, que é esclarecida. Depois, a inclinação, tendência ou vontade,
pela qual ela é libertada da dominação do pecado interior e cheia do Espírito de santidade. A nossa mente é mudada pelo Espírito Santo. A regeneração altera a nossa tendência. A carne, a inclinação da carne, ela é mudada pela regeneração e pelo Espírito Santo que habita em nós. Mas o apóstolo Paulo diz que nós devemos dar lugar ao Espírito e não à carne. Devemos semear no Espírito e não na carne. Porque a carne ainda está aí, mas ela não domina mais sobre nós, porque agora nós somos mudados por Deus. Então, santificação não é apenas a aparência. Muitas vezes se associa a santificação apenas com uma aparência tradicional. Veste assim, corta o cabelo assim, usa uma aparência assim. Uma aparência conservadora é ligada à questão de santidade. Mas não é apenas isso. Tem muita gente que vestido por fora é muito tradicional, é muito conservador. Por fora você vê uma pessoa, às vezes, vestida de uma maneira extremamente recatada. Mas por dentro, ainda tem pensamentos impuros, ainda tem uma mente impura, ainda tem desejos impuros, ainda tem atitudes que não condizem com uma transformação de vida, ainda tem comportamentos, quando não está na igreja ou perto dos irmãos, que não condizem com o Espírito Santo que deveria dominar a sua vida. Então, santificação não é só exterior, é também exterior, mas começa no interior. E se não mudar o interior primeiro, jamais vai mudar a aparência de verdade. E muita gente que só tem a aparência mudada não vai entrar no céu, porque a santificação primeiro muda nossa mente, nossas atitudes, nossos pensamentos. Quando os pensamentos, atitudes e comportamentos forem realmente mudados por Deus, aí nós estamos vivendo em santidade, estamos andando realmente de maneira a agradar ao Senhor. Mas Paulo vai dizer, queridos, que nós fomos libertos do poder do pecado também. Ou seja, não temos mais que viver pecando. Pelo contrário, pela ação do Espírito Santo, pela graça de Deus que nos alcançou, nós somos capazes de não pecar. Apesar de não sermos ainda isentos de pecar. Ou seja, você pode pecar. Pode no sentido que ainda está sujeito a isso, mas não deve pecar. Ainda podemos cometer alguma falha, algum ato que não agrade a Deus, ainda podemos. Não estamos isentos disso, mas já estamos livres do domínio do pecado, ou seja, não somos mais obrigados a viver pecando. Somos livres, porém somos livres e devemos usar essa liberdade de forma correta. 1 de Pedro 2,16, a Nova Almeida atualizada, diz: como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus ou como escravos de Deus. Já que você é livre, viva como escravo de Deus. Parece um contrassenso isso, né? Mas espera aí, se eu sou livre, eu podia viver de qualquer maneira. Mas uma vez que você foi comprado para ter essa liberdade, use essa liberdade para agradar a Deus, para servir a Deus e não para pecar. Agostinho, citado por Armínio aqui, diz: não devemos nos opor aos que afirmam que é possível que o homem esteja nesta vida sem pecado. Pois se negarmos essa possibilidade, desprezaremos tanto o livre-arbítrio do homem, que deseja estar em tal estado perfeito, desejando, e o poder e a misericórdia de Deus, que o realiza pelo auxílio que oferece. Agora que o homem foi liberto do pecado, ele quer viver para agradar a Deus. Ele quer servir a Deus. Mas ainda existe uma carne que quer servir aos prazeres. Mas existe um poder que é capaz de nos conduzir nessa vida de
santificação pelo auxílio que ele oferece, que é o poder de Deus por seu Espírito Santo, pela palavra que nos conduz. Ou seja, nós temos as condições para viver em santidade. Precisamos usar essas condições que Deus nos dá para termos esta vida de santidade. Então nós fomos libertos da culpa do pecado pela justificação. E fomos libertos do domínio do pecado pela santificação. Só que a santificação é um processo. Você já está nesse processo. Você já está matriculado nessa escola. Mas precisa ser um bom aluno para que essa santificação progrida cada vez mais. Se nós nos apegarmos cada vez mais ao Espírito Santo, deixarmos que Ele conduza a nossa vida, andarmos de acordo com o que a palavra nos manda, queridos, nós seremos cada vez mais santos, agradaremos cada vez mais ao Senhor. E podemos fazer isso porque fomos libertos do domínio, do poder do pecado. Agora, a Bíblia também nos diz que chegará o dia que nós seremos livres do pecado de uma vez por todas. Ou seja, seremos livres da presença do pecado na nossa vida. Quando é que isso vai acontecer? Esse estágio final da libertação do pecado é que a Bíblia chama de glorificação. E vai acontecer quando nós recebermos um corpo glorioso. Quando Jesus vier buscar a sua igreja. Os que estiverem vivos serão transformados. Os que morreram em Cristo ressuscitarão num corpo glorioso. E aí, então, nós estaremos livres do pecado para sempre. E esse efeito do pecado, ou o salário dele, como diz aqui o verso 23, que é a morte, nós nunca mais estaremos sujeitos a ela, porque o pecado já não existirá quando tivermos este corpo glorioso. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo diz assim, verso 52 em diante: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ele está se colocando no grupo dos que estariam vivos na volta de Jesus. Continua: porque convém que isto que é corruptível, o nosso corpo mortal, se revista da incorruptibilidade, ou seja, nós ainda podemos pecar, somos corruptíveis, e que isto que é mortal, o nosso corpo, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Aí nós teremos vitória sobre a morte, sobre o pecado que conduz a essa morte. Nunca mais pecaremos, nunca mais teremos presença alguma do pecado em nossa vida, quando estivermos num corpo glorioso para vivermos para sempre com o Senhor. Então, quando nós formos para o céu, queridos, nós alcançaremos a completa transformação do nosso ser e a perfeição do nosso caráter. Só vai acontecer isso em definitivo quando nós chegarmos no céu ou quando formos transformados. 1 de João capítulo 3, o verso 2. O apóstolo vai dizer, ele já vinha dizendo desde o capítulo 1, que nós deveríamos viver sem pecar. Filhinhos, não pequeis. Se pecar, dissemos um advogado junto ao Pai. Ele já vinha dizendo no capítulo 2 que quem diz que está nele, em Cristo, deve andar como ele andou. Mas chega no capítulo 3, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Já somos filhos de Deus, então já devemos viver de maneira a agradar ao Senhor. Já devemos viver em santidade, porque o Senhor disse: sejam santos porque eu sou santo. Se o nosso Pai é santo, nós também devemos viver em santidade. Mas ainda não chegamos ao ápice dessa santificação. Ainda não chegamos ao processo completo, quando o pecado não pode mais, não terá mais nenhum efeito sobre nós. Por isso que enquanto estamos no corpo que pode pecar,
precisamos vigiar. Mas chegará o dia, João diz, quando ele se manifestar, quando Jesus vier, que nós seremos semelhantes a ele, e aí não teremos mais o pecado em nossa vida. Deus transformará o nosso corpo mortal para ser semelhante ao corpo de Cristo quando ele ressuscitou. Como vai ser o corpo glorificado? Como o de Cristo. Como era o de Cristo, como está na Bíblia. Muitos detalhes não tem. Você leia e você vai conhecer. Agora, o que é certo é que é um corpo que não pode mais pecar. Veja Filipenses capítulo 3 e o verso 21, o apóstolo Paulo diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Cristo tem esse poder. E quando ele vier, ele transformará o nosso corpo em um corpo glorioso que não terá mais a presença do pecado. Aleluia! Nós já somos livres da culpa do pecado. Também já somos livres do domínio do pecado. Mas um dia seremos livres da presença do pecado. Não haverá mais nenhum pecado em nós e viveremos eternamente para agradar ao Senhor. Essa doutrina é muito importante, queridos. Porque quando nós entendemos o que o apóstolo Paulo está dizendo, entendemos primeiro que não há mais nenhuma condenação para o que está em Cristo Jesus por causa do pecado. O diabo vai querer acusar você pelo seu passado. Ah, mas você fez isso, fez aquilo outro. Mas essa culpa, nós já fomos libertos. Desta culpa já fomos libertos. Aleluia! Não há mais nenhuma condenação pelo pecado, porque fomos justificados pela fé em Cristo. Se nós cremos em Jesus como nosso Salvador, fomos libertos da culpa do pecado. Não seremos mais condenados. Não seremos mais punidos por esses pecados que cometemos, porque eles foram perdoados e a ira de Deus não permanece mais sobre aqueles que estão em Cristo. Também, se nós fomos libertos assim, queridos, nós devemos agradecer a Deus por salvação tão grande que Ele nos concedeu. Se você pode viver sem pecar, e como o pecado destrói a vida do homem. Quantas pessoas que viviam nas drogas, na bebida, na prostituição, quantas pessoas que viviam completamente dominadas pelo pecado, que não podiam evitar de cometer pecados, de viver uma vida terrível, e agora estão libertas em Cristo Jesus. Se você não agradeceu ainda hoje a Deus por isso, louve a Deus por Ele ter liberto você, porque você foi liberto da culpa, da condenação do pecado, e fomos libertos também do domínio do pecado, queridos. Não somos mais obrigados a pecar, não precisamos mais viver pecando, não temos mais um poder que nos obrigue a viver de forma a pecar constantemente. Não! Nós somos libertos para viver uma vida que agrada a Deus. Então o pecado, preste bem atenção, o pecado na vida do cristão não pode ser um padrão, mas um acidente. Pecado não pode ser mais uma prática constante. No máximo pode ser um tropeço, um deslize. O padrão da vida do crente é ser santo. O padrão é viver para agradar a Deus. No homem ímpio, o pecado é um fruto da sua natureza, porque ele é dominado pelo pecado. Ele é escravo do pecado. Ele vive na carne, portanto só pode pecar. No crente, o pecado é uma contradição da sua natureza. Porque a sua natureza é santa. Se é santa, então o fruto que ela deve dar é um fruto santo. E Paulo diz exatamente isso, verso 22. Agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Aquilo que nós devemos produzir é santo. Nós devemos viver em santidade. Estamos vivendo em santidade? Ou será que ainda estamos usando o pecado como desculpa? Ah, irmão, mas a carne é fraca. Não, a carne é fraca, mas o espírito está pronto.
E o Espírito Santo está pronto. E o seu espírito está pronto para viver uma vida sem pecado, porque você não está mais dominado pelo pecado. Então estamos vivendo de maneira a agradar a Deus, porque é essa maneira como o crente deve viver. O nosso interior deve estar mudado, de forma que os nossos desejos, nossas atitudes e o nosso comportamento devem refletir isto. Você não conhece um crente apenas pela maneira que ele se veste, mas pela maneira que ele reage, pela maneira que ele se comporta, pelas suas atitudes. O crente pode estar vestido uma roupa igual a todo mundo, pode ser a farda do colégio. Como é que alguém vai saber quem é crente e quem não é crente se todo mundo está usando a mesma farda? Pela atitude dele. Como alguém vai saber quem é crente e quem não é crente se está todo mundo usando a farda da empresa e é exatamente igual? O crente não se diferencia apenas pelo que ele veste, é pelo seu comportamento. É quando alguém distrata ele, é quando alguém humilha ele, é quando alguém diz uma piada suja perto dele. Aí você vai saber se ele é crente ou não. Por sua atitude, por seu comportamento. Então não é apenas a aparência que revela a santidade, é muito mais a nossa atitude, o nosso interior. Nós fomos libertos da culpa e do poder do pecado. Não temos mais obrigação de pecar. Somos livres. Mas a questão é, o que você vai fazer com essa liberdade nova que você tem? Você é livre para pecar também. É livre para não pecar também. Ou seja, você pode pecar. O pecado não está eliminado, mas ele deve estar ausente da vida do crente, porque nós temos liberdade para viver sem pecar. A questão é como nós vamos usar a nossa liberdade. Para dar ocasião à carne, como Paulo diz em Gálatas 5:13, ou para servir a Deus e ao próximo em amor. Nós podemos escolher isso. Somos livres, fomos libertos. Pecado não tem mais domínio sobre nós. Então nós podemos agora decidir se vamos pecar ou se não vamos. Se vamos viver para agradar a Deus ou se vamos continuar uma vida de qualquer maneira a servir aos prazeres da carne. Se vamos viver como todo mundo ou se vamos viver como crente de uma forma diferente. Nós podemos decidir isso porque fomos libertos do poder do pecado, ou seja, não temos mais obrigação de pecar. Agora, o que nós precisamos entender, queridos, é que vai chegar um dia que o pecado vai ser eliminado, mas somente daquele que for santo. Aquele que for santo até o fim, aqui na terra, ele vai participar da ressurreição ou da transformação do corpo mortal, e aí serão livres para sempre do pecado. Aleluia! Quando recebemos um corpo glorioso, o pecado não terá mais nenhuma presença em nós, mas só receberá o corpo glorioso aquele que já for santo aqui na terra, porque o Espírito de Deus lhe santificou e ele vive uma vida para agradar ao Senhor. Jesus pode voltar a qualquer instante, e se nós queremos tomar parte nesta primeira ressurreição, precisamos então viver livres do pecado de maneira a agradar ao Senhor. Então, queridos irmãos, que doutrina importante nós temos aqui. Paulo nos deixa numa situação que nós entendemos. Você não é mais culpado pelos pecados do passado e nem é mais dominado pela vida de pecado que antes tinha. Agora você é livre e pode viver de maneira a agradar a Deus. Você pode viver sem pecar. Cristo morreu para nos livrar da condenação do pecado. Não há mais culpa. E também para nos livrar do domínio do pecado, porque Ele nos comprou para sermos servos dEle. Se você é de Cristo, você pode viver sem pecar. É fácil? É não. É não porque o pecado nos cerca, nos rodeia. O pecado está constantemente
atiçando o inimigo que ainda temos dentro de nós, que é a nossa carne, a nossa natureza carnal. Mas pelo Espírito Santo podemos viver uma vida de santidade, porque Deus quer que nós sejamos santos. E para isso, então, Ele nos capacita com seu Espírito e pela sua palavra. Quer ser santo? Observe a palavra. Quer saber como é andar em santidade? Faça o que a palavra diz, leia a palavra, conheça a palavra, venha para o culto aprender a palavra e você vai aprender a viver em santidade de maneira a agradar ao Senhor. O Espírito Santo nos conduz em santidade. Quando alguém vai fazer uma coisa que desagrada a Deus, o Espírito fala à nossa consciência. É que nós queremos, às vezes, pecar e ignoramos o aviso do Espírito. Mas Ele nos conduz se nós quisermos viver uma vida em santidade. Aqueles que estão unidos a Cristo pela fé devem viver uma nova vida. Devem viver em santidade. Devem viver como vitoriosos sobre o pecado dia a dia. Cada dia vença o pecado. Pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, cada dia seja um vencedor contra as tentações. Cada crente podia botar imaginariamente uma placa, como aqui coloca-se em algumas empresas. Tem empresas que têm aquele programa de combate ao acidente de trabalho. Tem a comissão interna que luta para evitar os acidentes de trabalho. E algumas na frente da empresa tem uma placa dizendo assim: estamos há tantos dias sem acidente de trabalho. Quanto maior for esse número, mais essa empresa está lutando para não ter acidente. Lutando para que ninguém ali caia, se machuque, ninguém tropece, ninguém seja ferido num acidente. O crente poderia ter uma placa imaginária assim: estou há tantos dias sem acidente de trabalho, sem pecado, sem cair em tentação, sem tropeço. Quanto maior for esse número, mais nós podemos comemorar. Pastor, mas e se teve um acidente? O número zera, mas você começa a contar novamente, porque o apóstolo João vai dizer: não pequeis, filhinhos. Que não haja esse tipo de acidente. O pecado na vida do crente é um acidente, não é um padrão. Mas se pecardes, ele disse, temos um advogado junto ao Pai. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar do pecado e de toda iniquidade. Então nós podemos viver uma vida de santidade, queridos irmãos. Temos da parte de Deus toda a condição para sermos vencedores, porque Ele nos libertou do domínio do pecado. E um dia, aleluia, em breve chegará este dia, a vitória será definitiva, o pecado será completamente erradicado. E aí nós cantaremos aquele velho hino que o apóstolo Paulo já estava citando lá: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, pecado, a sua vitória, o seu ferrão? Estaremos livres do pecado e da morte para todo sempre, pela graça de Deus. Então se considere livre do pecado, se considere livre da culpa, do domínio e breve da presença do pecado quando formos glorificados. Viva como alguém que está liberto do pecado. Seja um crente, não apenas na igreja, mas em todo lugar. Não apenas na aparência, mas nas atitudes. Seja um santo para agradar ao Senhor. Nós podemos viver assim, porque fomos libertos do pecado para viver uma vida nova. Você não é mais escravo do pecado. Não é mais levado ao pecado como se fosse algo que não pode ser resistido. Alguém pensa que as tentações são irresistíveis, que o pecado é irresistível. Não, de maneira nenhuma. O apóstolo deixa claro, fomos libertos do pecado. Estamos mortos para o pecado. Mas precisamos vigiar. Precisamos orar. Precisamos perseverar em buscar a santificação para podermos alcançar este dia quando o pecado será completamente eliminado, erradicado da nossa vida.
e nós viveremos para sempre com o Senhor e nunca mais iremos pecar. O pecado não terá mais nenhuma presença em nós. Até lá, vigiemos, mas como livres, porque fomos libertos do pecado pela graça de Deus e por Jesus ter pago por nós, vencido a morte, comprado cada homem que creu nele. Agora nós podemos viver libertos do pecado cada dia de nossas vidas. Amém, queridos? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e que possamos viver cada dia agradando ao Senhor em todas as coisas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.